Graça e paz, meus amados irmãos. Espero encontrá-los bem nessa noite de domingo abençoada. E estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você. Abra o seu coração, se coloque em espírito de oração, reúna aí seus familiares e amigos, aqueles que estão com você aí na sua casa, e nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Enquanto você pega a sua Bíblia e reúne aí a sua família, eu quero te deixar aqui um recado, um alerta. Meu querido irmão, estamos ainda neste período de quarentena, de isolamento social, e eu quero incentivá-lo, encorajá-lo a permanecer na sua casa. Irmãos, nós estamos vendo por aí algumas pessoas que não estão levando em conta, não estão levando a sério este período muito difícil que vivemos de pandemia, como se pudesse dominar o vírus, como se pudesse ter a certeza que está protegido. A única certeza que temos, irmãos, é que o Senhor nos protege e nos guarda. Então, seja obediente, seja uma pessoa sensata e cumpra as orientações do Ministério de Saúde, as orientações pastorais e permaneça na sua casa, se guarde, se preserve. Use esse tempo para ler mais, para se integrar mais sobre a palavra de Deus e se inteirar sobre o assunto, para poder conversar em família. Use a sua criatividade, mas não se arrisque. Isso tudo vai passar e quando passar você deve estar bem, você deve estar saudável para continuar cumprindo a vontade do Senhor, levando a palavra de Deus. Amém? Muito bem, meus queridos irmãos, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 11. Quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor com você esta noite. Você pode abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 11. Amém? Muito bem, enquanto você procura e você está aí com a sua Bíblia aberta, eu quero te convidar agora, neste momento, a você curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Pai amado e santo, nós te glorificamos, Pai, te exaltamos. Te adoramos nesta hora, neste momento, onde estamos com o nosso coração inclinado a ouvir a sua voz e a sua palavra. Que seu Espírito Santo possa alcançar, Senhor Deus, as famílias, aqueles que estão dando a oportunidade ao Espírito Santo e ao me ouvir esta noite. E aí, reunido em sua casa, que o Senhor possa tocar, Senhor Deus, em cada coração e encontrar guarida, Senhor Deus, para que a sua palavra possa brotar e dar fruto, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, leve cativo todo pensamento agora, à sua vontade, ao seu senhorio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, o livro do profeta Isaías, capítulo 11, diz assim a palavra do nosso Senhor. Porque brotará um rebento, raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios e matará o ímpio. Verso 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Meu querido irmão, esse livro do profeta Isaías é o livro que nós chamamos de o profeta messiânico, porque ele fala acerca do Messias, e nesse texto não é diferente. Ele está aqui nos mostrando, nos revelando sobre o aparecimento do Messias. Está revelando aqui sobre o reino do Messias, o reino pacífico e próspero, a vinda do Messias e a sua participação aqui em meio à humanidade. Mas é muito interessante, eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 1, que diz assim: porque brotará o rebento, tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Meu querido irmão, aqui está falando de uma semente, aqui está falando que o Messias virá, e todas aquelas pessoas que ouviram o Messias, que são os seus discípulos, eles também serão como sementes frutíferas.
E eu quero te trazer o entendimento aqui, através desse texto, que Jesus ele deixa muito claro que nós devemos segui-lo, nós devemos imitá-lo, e nós devemos mostrar a luz que há em nós, a luz que ele nos faz brilhar, a luz que ele nos traz à vida, e aí no mundo lá fora as pessoas que estão na escuridão devem enxergar esta luz. No texto que se segue diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Meu querido irmão, eu quero fazer uma analogia com a igreja do Senhor nesses dias. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos revelar a verdade do Messias. E a Bíblia diz também que essa geração, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. O texto nos apresenta a manifestação do Messias e um perfil, uma característica. E eu ouso esta noite dizer e julgar este texto falando a você que ele está revelando aqui a presença também da igreja, com os discípulos amados, como aqueles que seguem a Jesus e aqueles que detêm, que retêm a verdade do Senhor através do seu Evangelho. Mas algumas características nos saltam aos olhos aqui neste texto. Uma delas é que diz que no verso 3, para que ele possa então ser a luz, para que ele possa revelar o Senhor e para que a igreja do Senhor também possa se revelar neste mundo, diz no verso 3, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Irmão, nós sabemos que o Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós estamos vendo nesses dias pessoas perdendo o temor a Deus. Pessoas que dizem não acreditar em muitas coisas, não acreditam em Deus, não acreditam no Senhor, não acreditam na verdade revelada do Evangelho, e alguns até ignorantemente dizem não acreditar que este vírus que está aí pode matar, pode trazer consequências, e por isso saem às ruas sem máscaras, não tomam os cuidados. A Bíblia mostra que todos que foram desobedientes à palavra do Senhor, foram desobedientes a Deus, sofreram consequências dessa desobediência. Meu querido irmão, não se engane. A desobediência é um mal desse século. E é um mal que é condenado pela palavra de Deus. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. Quem não consegue obedecer uma simples resolução de um Ministério da Saúde, onde cientistas e médicos estudam incansavelmente soluções acerca dessa situação do vírus, não conseguem obedecer mesmo vendo pessoas caindo mortas ao lado, hospitais lotados, pessoas perdendo famílias, alguns perdendo muitos parentes, não conseguem obedecer mesmo diante de fatos. Estas pessoas também terão dificuldades de obedecer a palavra de Deus. Terão dificuldade de obedecer às orientações do Senhor. E por isso estão condenadas, estão inclinadas a sofrer as consequências deste mal. Meu querido irmão, eu quero te chamar a atenção que a palavra do Senhor nesse texto nos mostra que esta característica da igreja, que é a herança do Messias para nós, a herança de Jesus para nós, deve ser uma marca indelével à igreja do Senhor. Nós devemos ser reconhecidos por aqueles que obedecem a Deus. Nós devemos ser reconhecidos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a cumprem. A palavra do Senhor diz, deleitar-se-á no temor do Senhor. Deleitar-se-á é se entregar, é se agradar da palavra de Deus e obedecê-la a qualquer preço, a qualquer custo. Aqui então, na segunda parte do verso 3, a parte B do versículo, diz, e não julgará segundo a vista dos teus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O profeta Isaías aqui está mostrando como que aquelas pessoas que tinham autoridade nesta época faziam para julgar. Julgavam conforme os seus olhos, conforme os seus ouvidos. Muitos ainda nesses dias insistem, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, em julgar desta maneira. Julgar pelas características, pelas circunstâncias, pelos cenários que se apresentam. Os nossos olhos podem nos enganar, os nossos ouvidos podem nos enganar, mas o Senhor diz que quando nós nos pautamos pelo Espírito Santo, nós não somos enganados. Nós devemos ser sensíveis à voz do Senhor e julgar conforme a palavra da verdade. Esta palavra que foi nos deixada para esclarecimento. Esta palavra que nos foi deixada para moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo.
Nós, como igreja, assim como o texto diz, se apresentarmos como igreja, devemos nos revelar desta maneira, com essas características, nos deleitar no Senhor. E a segunda parte do verso aqui diz que não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quantas vezes, meu querido irmão, eu e você, repreendemos pessoas ou situações, segundo ouvimos situações ou vemos. E por isso muitas vezes nós erramos. Por isso muitas vezes cometemos injustiça. Mas aqui o texto de Isaías diz que virá aquele, e aqui eu quero te dizer, meu irmão, está falando do Messias, mas está falando do broto. Aqui está dizendo que ele frutificará e terá um renovo. A igreja é o fruto da vinda do Messias. A igreja do Senhor é o broto deste renovo. E por isso devemos herdar essas características, irmãos. E as pessoas que olharem para a igreja, olharem para nós, elas devem ter esta concepção, este conhecimento, que nós nos deleitamos no Senhor, não julgamos conforme as nossas vistas e nem repreendemos segundo os nossos ouvidos, mas sim segundo a palavra da verdade. No verso 4 diz: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Mais uma característica que o texto aqui nos mostra acerca do Messias. A sua característica é alguém que tem um posicionamento de verdade, que tem um posicionamento de justiça. E aqui a Bíblia diz que ele repreenderá e julgará com justiça os pobres. Esta palavra nesse texto, ela dá a ideia que o Senhor ele vai julgar independente da situação. Ele não vai avaliar a raça ou o credo. Ele não vai avaliar nem sequer a religião. Ele julgará com justiça. E a sua justiça está pautada na verdade do Evangelho, meu querido irmão. É a palavra de Deus que nos dá o parâmetro do que é verdade e do que é mentira. E nós vamos ver a partir do verso 5 algumas outras características nesta situação. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Essa expressão aqui no original dá a ideia de algo profundo. Quando fala aqui o cinto dos seus rins, está falando de algo que vem de dentro, que faz parte do ser e das entranhas. A ideia do cinto aqui é algo que você não pode se separar, é algo que está impregnado nas suas vestes cristãs, a sua veste de santidade, de equidade e de justiça. O verso 5 diz que isso será, a verdade será o cinto dos seus lombos. Sabe o que eu aprendo com esta palavra, meu querido irmão? Que quando nós vivemos pautados pela verdade, nós não somos iludidos e nem sequer persuadidos pelo engano, pela mentira, pela falsidade, pela hipocrisia. A verdade deve pautar a vida do crente sempre. A Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Nós devemos nos atentar que esta verdade é o parâmetro para mim e para a sua vida. Uma vida em santidade, de busca pelo Senhor, nos trará a característica que diz aqui nesse verso, que diz que a verdade será o cinto da igreja. A verdade é o cinto da nossa vida. E nós não vamos nos enganar e nem nos pautar por palavras de engano, por expressões de engano, por hipocrisias, cenários mentirosos, ou situações que fogem ao entendimento das nossas mentes, mas que não fogem ao julgamento da palavra de Deus. Esta noite eu quero te incentivar a se debruçar sobre a palavra do Senhor e avaliar o meu e o seu coração. Temos vivido essa expectativa de sermos o broto que foi apresentado através do Messias como igreja do Senhor e mostrar as características do Senhor Jesus nesses nossos dias? Será que hoje nós como igreja, eu e você, estamos manifestando a glória de Deus, pautados na verdade e sem julgar pelo que vemos e ouvimos? A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para o Senhor, entender e obedecer a sua palavra. O nosso bispo, pronunciando a nossa igreja logo no começo dessa pandemia, ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele declarou ali no meio do seu discurso que a desobediência ela mata muito mais do que o coronavírus.
E nós devemos saber que a palavra do Senhor está recheada de textos que nos mostram que isso é realmente uma verdade. Nós devemos ser sensatos, nós devemos ser atentos, entender que o Senhor está nos dando sinais e nos mostrando que muitas coisas serão mudadas, transformadas, e a igreja deve estar preparada. Assim como o reinado do Messias, nós devemos apresentar a igreja como a representação de Jesus. E nos textos que nós lemos aqui, esses poucos versos que lemos, diz que Jesus se deleitava no temor do Senhor. E por isso ele não julgava segundo as suas vistas. Ele poderia julgar, porque ele era o Filho de Deus. Mas nós, irmãos, devemos atentar e olhar com os olhos do Senhor, não com os nossos olhos. Muitas vezes contaminados pelo pecado, pelas palavras que chegam aos nossos ouvidos, por situações que nos é contadas, nós devemos entregar tudo isso aos pés do Senhor e julgar pela palavra de justiça e fazer com que o Senhor seja Senhor em nossa vida e reine para sempre. Aqui existe uma promessa nesse texto a partir do verso 6. Ele diz que quando virá o Messias e o seu reinado for estabelecido, que a sua justiça for estabelecida e julgar com equidade, o reinado dele mostrará algumas coisas. No verso 6 diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito. Se deitará o bezerro e o filho do leão, e a nédia a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que existe alguém que está no controle. Existe um Deus que tem nas suas mãos todas as situações deste mundo. E ele pode dar ordem, mesmo àqueles mais ferozes. Aqui diz que uma criança pode conduzir um leão. Aqui está dizendo que morará o lobo com o cordeiro. Meu querido irmão, parece meio impensável nos dias que vivemos. Mas é uma promessa de Deus quando o reinado do Messias se estabelece. Você quer um mundo de paz? Você quer um mundo mais justo? Você quer o seu bairro mais tranquilo e as pessoas mais sérias? Você quer viver ao lado com a verdade? Então manifeste-se como igreja de Deus. E faça emanar o fruto que habita em você, o fruto que há em você, porque você é o discípulo de Jesus. E a palavra diz então que o reinado do Messias ele é agradável. As pessoas clamam por isso, irmão. Clamam por ter pessoas que você pode olhar nos olhos e falar: ele está dizendo a verdade. As suas atitudes são justas. Ele não julgou pela aparência. Ele não falou sem conhecer, mas ele julga pela palavra de Deus e ele anda guiado pela verdade. Que nesta noite, esse seja o meu e o seu desejo. Ser guiado a todo tempo pela verdade do Senhor. Como diz aqui no texto, nos deleitarmos na palavra de Deus. Meu irmão, não há outro livro que nos apresenta tamanha paz. Não há outra promessa que nos faz entender e nos dá tanta esperança, senão o Evangelho da Salvação. Então, que esta palavra seja verdadeiramente lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Quero te incentivar esta noite a refletir e não desanimar em seguir a palavra de Deus. Não desanimar, ter como vestes o cinto da verdade. A verdade sempre é importante. A verdade sempre é o melhor caminho. E ela nos impedirá de ficarmos lado a lado com o engano. Esta noite, você pode tomar uma decisão importante na sua vida. E você que ainda não conhece a Jesus, você que está ouvindo hoje esta ministração e que deseja se entregar ao Senhor, procure uma igreja próxima a você, procure alguém que você conhece, que é cristão, que pode orar. Se você está na casa de alguém e foi convidado, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo nesta hora. Senhor Jesus, nós queremos te pedir a bênção vinda dos mais altos céus. Queremos clamar, Senhor Deus, para que as suas mãos venham nos guiar e a sua verdade venha nos esclarecer. E assim como diz, Senhor Deus, esse texto, revelando o aparecimento do Messias, um reino de paz, um reino de alegria, mas acima de tudo, Senhor, um reino pautado na verdade, que põe fora e abaixo o engano, que põe fora e abaixo a mentira e envergonha o diabo. Pai amado e santo, nós queremos viver esses dias debaixo desta palavra. Nós queremos saber e ter a convicção e certeza que as pessoas nos ouvem e creem em nós, porque nós cremos em Ti. Abençoa a sua igreja e o seu povo, Senhor.
É o que nós te pedimos esta noite, aqueles que entregam a sua vida a Jesus, neste dia, nesta hora, que o Senhor possa tomar em seus braços, que o Senhor possa sustentar e fazer deles, Senhor Deus, os seus filhos, os seus servos, que eles possam ter o Senhor como rocha eterna e verdadeira rocha da verdade. Nós te glorificamos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do seu Filho amado Jesus o Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e alcance aí a sua casa. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória na presença do nosso Deus. E eu me despeço de você, te abençoando na paz do Senhor. Fique com Deus e boa semana em nome de Jesus.